Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Edronicast. O episódio de hoje eu tenho o prazer de receber o Maurício Guimarães, com mais de 20 anos de experiência no e-commerce, para falar sobre um assunto que eu acho que hoje todo mundo já deve ter se perguntado, mas aqui no Edronicast, o podcast que tem como objetivo democratizar o conhecimento do e-commerce brasileiro, eu vou fazer essa pergunta para você, Maurício. Existe uma fórmula para se vender no online? Você está ouvindo o Edronicast, o podcast da Edron, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edron acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. É uma boa pergunta, né? Eu adoro esse tipo de pergunta. Existe uma fórmula para vender no online? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não acredito que existe uma fórmula. Eu acho que o importante também é a gente entender algumas coisas. Eu primeiro quero agradecer, né, o convite para fazer o Edronicast. Eu sou apaixonado por podcast, sou apaixonado por conteúdo, para a gente poder trazer conteúdo, ensinamentos, educação para quem realmente precisa. Tem gente que fala que não precisa, mas acho que todo mundo precisa, né? A gente tava falando aqui no off que ideia todo mundo tem, mas, cara, pegar um insight, porque tem uma diferença de uma ideia, vou te dar uma ideia aqui de você fazer a barba. Tá bom, obrigado pela ideia. Mas, cara, eu vou te dar um insight de, se você fizer a barba desse modo, porque eu sou visagista, vai fazer melhor. Então, eu costumo dizer que dica todo mundo dá, insight provado, com base no que a gente já viveu e experienciou, aí é diferente. Então, todo mundo precisa de um insightzinho vez ou outra, né? E faz toda a diferença. Acho que o ponto principal é a gente entender que existem dois tipos de venda. Sim. A gente tem que entender esses dois tipos de venda. Claro, muita gente vai falar, Maurício, mas existe um monte de... Eu vou falar de duas aqui. Dois tipos de venda que eu sempre falo, que é a venda que você faz para quem quer comprar já o teu produto e aquela venda para quem não quer comprar o teu produto. Quando eu falo não quer comprar, talvez a pessoa ainda não esteja no nível de entendimento, né, o nível de consciência de que ela deve comprar o teu produto. Então, ou a pessoa já quer comprar, ou ela ainda não sabe se ela quer comprar. Sim. Quando eu falo de quer comprar, eu vendo leite, eu vendo caixa de leite. Então a pessoa já precisa comprar o leite para tomar o café dela e tal. Então essa venda ela já está feita. Qual é a diferença aqui? Eu preciso provar para ela que eu vendo para ela e eu preciso vender para ela melhor do que o meu concorrente. Então tem um supermercado X, supermercado Y. Por que a pessoa vai comprar do X e não do Y? Muitas vezes o pessoal me fala assim, mas é preço. Talvez não. Talvez não. Muitas vezes não. Muitas vezes não é. Eu conheço pessoas que não vão até um supermercado, por exemplo, para comprar leite mais barato e vão num supermercado mais caro por causa das pessoas que estão ali, né? Tem gente que a fobia social é muito grande ainda. E isso é só um caso. Sim. Eu não vou aqui porque ali eu não gosto muito das pessoas, as pessoas são barulhentas, eu prefiro ir nesse daqui que é um pouquinho mais caro. Sem contar as pessoas que hoje abdicaram da ideia de ir até o lugar, né? Com certeza. Muita gente fala assim, eu prefiro pagar o frete o motorista deixar aqui na porta da minha casa a minha compra já feita, embalada, e eu só colocar na minha geladeira, né? É uma palavra que eu vou falar daqui a pouquinho também. A gente tem preguiça, muitas vezes, de fazer as coisas. Eu tenho preguiça de ir até o shopping, muitas vezes, para comprar uma lente de contato, se eu sei que é sempre aquela lente de contato que eu vou comprar. Eu não preciso experimentar ela, não preciso ver ela no corpo. Então eu compro pela internet, sem falar que o meu custo é menor. Né? No shopping eu vou ter que gastar com estacionamento. Com certeza eu vou chegar lá e vou querer comer alguma coisa. Eu vou querer comer um sorvetinho, vou almoçar, vou jantar. Então, tem relação com o custo, com o dinheiro. Né? Eu também vou falar um pouquinho de ganância e avareza. Mas, para mim, faz toda a diferença eu entender qual é o tipo de compra, né? E qual é o tipo de venda. Então, eu só dei essa introdução para poder responder isso para você. A venda online nada mais é do que uma venda. Nada mais é do que uma venda. Só que o que acontece hoje no mercado acho que do e-commerce que a gente está falando aqui, né, vendas pela internet, muita gente esqueceu que as vendas são feitas para as pessoas.
Tem muita gente que fala assim, eu faço venda B2B, então é uma venda totalmente diferente e é uma venda empresarial. Concordo que é diferente. Só que eu nunca vi, e eu digo, B2B não existe. O B2B, né, a gente sabe que é de empresa para empresa, só que eu nunca vi uma empresa falar. Eu nunca vi uma empresa falar. Tirando, eu gosto de fazer um comentário, porque eu já ouvi esse mesmo ponto antes. Eu nunca vi uma empresa falar. Aí veio a Magalu e fez uma empresa falar. Mas piadas à parte, sim, né? A gente sabe que por trás de toda grande empresa existe uma pessoa. Com certeza. Na verdade, uma não. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Não, e essa do Magalu eu acho sensacional. Porque eles conseguiram deixar... Avatarizar, né? Avatarizar e deixar tangível como se fosse um ser humano ali. Porque a gente conversa com o ser humano e não com a empresa. Mas tem um algoritmo que é um... Para mim é um humano. E para mim e para todas as pessoas que estão ali, tem gente que fala com ela, né? Eu, por exemplo, falo com o meu chat GPT aqui, ele é o Charles para mim. Ele é o Charles. Eu tangibilizei ele, né? Deixei tangível como se fosse um humano. Então, a grande diferença hoje é nós vendemos e nós fazemos negócios com humanos. A venda B2B não existe. Por quê? Porque é sempre um humano vendendo. Maurício, mas tem as estratégias são feitas pela empresa. Não. As estratégias são feitas por pessoas, humanos, dentro das empresas. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Eu falo com um amigo meu, o Tardelli. Se o Tardelli vê esse podcast, um beijo, Tardelli. A gente fala muito sobre o H2H, né? Human to human. As vendas e todo relacionamento é entre pessoas. A gente precisa colocar isso na cabeça. E por que eu estou falando isso também? Porque muita gente esqueceu quando fala de e-commerce, esqueceu do commerce, esqueceu do varejo. Não se fala mais de comprar bem e vender bem. A galera está falando de tecnologia e apenas de tecnologia. Dentro do e-commerce e também do offline, a gente precisa muito da tecnologia. Só que a tecnologia é um meio para a gente atingir os nossos objetivos. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de CRM, a gente consegue construir audiência e comunidade utilizando a ferramenta do CRM. Mas a gente está se comunicando com quem? Com pessoas. Com pessoas. Eu acho que até um ponto que eu sempre relato da diferença de trabalhar de maneira estratégica um CRM é exatamente você parar de ver número, né? Eu brinco que é isso. Cara, já trabalhei em diversas operações e quando você está na operação, você está lá puxando o número, cara, começa a vender, você não vai olhar pro João Kleber que comprou o tênis 34 no dia 23 do tal. Você vai olhar pra etiqueta que chegou, você vai embalar, você vai botar pra vender, você vai botar pra coleta, o produto vai chegar. E se o João Kleber não reclamar que deu algum problema, quem é João Kleber? Né? Uma vez que você utiliza o CRM, por mais que você faça uma visão ainda mais macro da coisa, você começa a dividir em subgrupos. Então, quem são os homens que compram na minha loja? Quem são os homens que compram tênis? Quem são os homens que compram tênis do dia 20 ao 28? Aí, no meio dessa bacia de gente, eu tenho o João Kleber. Então, eu começo a entender mais quem são essas pessoas e e eu acho que isso talvez se conecte muito no que a gente tem para conversar hoje, mas o que ela quer de mim? Porque tem isso também. Quando a gente está falando do comércio digital, e eu concordo muito com o que você disse, a galera pensa muito na tecnologia e eu tenho que ter o site mais bonito. Tem que ter um site bonito. Eu tenho que ter a melhor comunicação? Sim. Eu tenho que ter o melhor disparador? Tem. Mas você tem que ter um produto que, de fato, se conecte com o seu cliente. Ser um vendedor de preço, eu falo, e aí eu quero ver se você concorda comigo, Mal. Vender por preço, você não está vendendo para o seu cliente, você está vendendo para um comprador. O cara foi lá comprar de você porque você tem um preço acessível. A próxima vez que ele estiver procurando um produto, ele vai continuar procurando por preço. Quando você tem um cliente no qual você consegue se comunicar e falar para ele, eu vendo esse produto, essa ideia, esse pacote completo. Aí esse cara é teu cliente, ele é seu cliente. E dentro de uma estratégia de CRM com dados e tecnologia, aí você consegue acompanhar quem é quem e aí criar, de fato, maneiras efetivas para se comunicar com cada um deles. Mas, de novo, e conectando com o que você disse, tudo isso para vender bem, igual você falou, comprar bem e vender bem. Vender bem. É usar a tecnologia como aliada, não como... eu brinco. Não é para empilhar a ferramenta. Ou você vai usar aquilo
da maneira certa, ou talvez sua operação não precise. E tá tudo bem se não precisar também, né? Para mim, eu vejo que, como eu falei, comparei tecnologia, né, com o commerce, né, com o varejo. Não adianta, até a gente estava conversando um pouquinho antes, não adianta você ter uma Ferrari e você não saber pilotar. Isso é um jargão, já é muito falado isso hoje no mercado, mas é exatamente isso que acontece. Só que também tem um detalhe. Talvez as pessoas não estão olhando para o outro lado. O que a maioria faz? Eu vou contratar um CRM e eu tenho lá 10 estratégias para enviar o meu e-mail marketing, então, ou minha recuperação de carrinho. E essas estratégias, elas não pensam no detalhe do ser humano. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente fala muito isso dentro da minha metodologia também, que a gente vai falar um pouquinho mais. Às vezes você manda uma mensagem você sabe quem é a pessoa que compra de você, você sabe a idade dela, você sabe que ela mora em São Paulo, tá, tudo bem. Beleza, você acessou dados. Já consegue saber os dados dela. Mas você tá dentro da mente humana, você tá dentro da mente dela para saber em qual o melhor horário para ela receber essa recuperação de carrinho, porque o grande objetivo da recuperação de carrinho é venda. É recuperar aquele cliente que entrou... Tirar o dinheiro da mesa, momento. né? Exato. Tirar o dinheiro da mesa e botar de volta no seu bolso. Se é a venda, por que você está mandando, por exemplo... 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, mas eu vou além. Se você mandar às 11h30 da manhã, o cara vai receber isso, ele tem 34% menor a chance dele comprar. Por quê? Por que às 11h30, Maurício? Por que acontece Posso chutar? isso? Posso chutar? Pode. Porque às 11h30 ele tá mais preocupado com o que ele vai almoçar, ele tá mais preocupado com terminar as entregas dele, ou às vezes ele tá mais preocupado em eu tenho que chegar no trabalho. A mente humana ela está focada em outras necessidades do dia dele. Esse é o caminho. Às 11h30, a gente está com fome, na maioria das vezes. E como que funciona isso pelo lado da neurociência, né? Nosso cérebro, a gente tem na parte frontal aqui o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, entre outras coisas, ele é responsável pela empatia que a gente tem. E ele só é alimentado através da glicose. Quando entra a glicose no córtex pré-frontal, o neurotransmissor dopamina, ele é produzido e a pessoa fica muito mais empática e fica muito mais propensa a fazer alguma coisa. Gera aquela sensação de euforia, né? É uma sensação de euforia e de motivação. Sim. Porque o neurotransmissor dopamina, ele, ao contrário do que dizem que é de prazer, ele tem um percentual de prazer, mas a maioria é de motivação. Então, às 11h30, o teu neurotransmissor, o neurotransmissor dopamina, a dopamina ela está em menor quantidade no córtex pré-frontal. Tanto é que as pessoas, quando estão com fome, elas ficam mais irritadas. Ficam mal-humorados. Ficam mal-humorados, eles não ficam empáticos. Elas faltam essa empatia. Então, por que eu estou falando isso? Imagina que você manda um e-mail de recuperação de carrinho às 11h30 da manhã, que a pessoa já está putaça com alguma coisa, não está tão empática, ela vai receber aquilo ali e fala, comprar o quê? Foda-se, eu estou com fome. Se você fizer isso antes das 10 horas, por exemplo, 10h15, 10h20, a pessoa não está com tanta fome, né? O processo de dopamina continua no cérebro dela. Ela ainda tem um cafezinho da manhã. Ainda tem um cafezinho da manhã. Então ela fica muito mais propensa e empática a olhar aquilo ali e se motivar, olha a dopamina aí de novo, se motivar a comprar. Mas aí, Mal, até para o gestor que está em casa montando uma estratégia, para você que está em casa que tem uma operação. Então, seria aqui o caso de eu analisar de modo mais geral. Por que não então depois do almoço? Depois do almoço o cara já almoçou, já tá mais tranquilo. Então, estrategicamente falando, entre correr o risco de quem saiu de casa e não teve tempo de tomar café da manhã, já que você vai fazer uma comunicação, faz na parte da tarde. Porque almoçar, quase todo mundo almoça. Então, é isso. Já que a gente vai olhar para um fator mais generalista, vamos olhar para onde é mais assertivo. Dá pra gente pensar dessa maneira? Só para você ter uma ideia, teve um estudo nos Estados Unidos que teve mais ou menos 15 mil, isso aí, eu tenho o artigo, eu não lembro onde é que está, 15 mil juízes de direito. Foi feita uma pesquisa que eles ficaram
todas as sentenças, a maioria das sentenças dos juízes de direito que eles davam às 11h30 da manhã, entre 11h30 e 11h45, era o contrário ao réu. Por quê? Porque o juiz ele não estava tão empático por causa de todo esse rolê de neurotransmissor no cérebro. E aí eu olhava o réu e falava assim, puta, o cérebro dele já está com fome, já não está tão empático, ele quer realmente glicose para poder ter o neurotransmissor dopamina para dar a motivação e ser mais empático. Não, vou condenar esse cara. Esse estudo aconteceu, se quem quiser procurar na internet, esqueci onde é que está. Então, por isso que a gente hoje... Só para dar um exemplo, os corretores de imóveis. Os corretores de imóveis, o que eles fazem? Quando eles estão apresentando uma casa, se o cara levar um bolinho junto, eu vou te dar um bolinho, um cafezinho com um achocolatado, ou seja, bota a comida no povo para ter a glicose, para a pessoa ficar mais empática para aquilo que ele está falando. Faz todo sentido. Então, isso, claro, com relação ao neurotransmissor dopamina é mas também tem a memória olfativa. Falando especificamente do corretor, o teu cérebro ele consegue entender que aquele bolinho tem cheiro de infância, tem cheiro de casa de mãe, tem cheiro de lar, de casa. Então você pega e está sentindo aquilo ali. Aí você já come. O que o vendedor ali, o corretor vai falar para você, você vai ficar... Você está empático, você está feliz naquele momento. Sim. Você está se sentindo bem. É uma zona de conforto que essas experiências multicanais acabam conseguindo providenciar, né? Porque... E aí eu acho que dá pra gente fazer uma conexão muito legal, que assim, dentro do mercado digital hoje... E aí a gente corre um pouco para frente da operação, mas muita gente, e aí não é uma crítica, é somente um comentário, muita gente usa aquele saco preto de envio. Uhum. Pô, nada contra, você precisa embalar o seu produto. Mas quando chega o saco preto de envio, você não sabe se você comprou na loja A, na loja B, na loja C. E a experiência de produto vai pro beleléu, né? E sabemos que dentro do mercado digital, o momento de receber o produto é o ápice de dopamina da experiência digital. Porque diferente de uma compra física, do commerce tradicional, que você vai lá na loja, o vendedor te agrada, te mima, te dá um cafezinho, e aí você experimenta um tênis, um relógio, você sai da loja com o produto na mão. Quando você faz uma compra digital, você precisa ter todos os estímulos que não são tão simples assim de receber, ser convencido, fazer a compra, e você ainda vai demorar a receber aquele produto. Quando você recebe um produto na sacola preta, que parece uma sacola de lixo. E quando você recebe um produto que vem embalado, numa embalagem personalizada, aromatizada, isso para mim tem sido uma das principais diferenciações que marcas, principalmente da área de roupário, têm feito. Eles mandam a sua roupinha dobradinha, mas eles já mandam perfumada. Tem o perfume da própria marca, para você ter uma experiência integrativa na hora de fazer o primeiro uso ou para fazer o reconhecimento daquele produto. Agora, uma parada mais provocativa. Como, dentro de tudo isso que a gente falou, de ativar a parte cerebral da compra, do estímulo, como mais a gente consegue estimular isso? Porque aqui a gente já está falando do movimento de pós-compra. O cara já fez a compra, ele está recebendo o produto. Beleza, você conseguiu dar um estímulo para ele ficar satisfeito e voltar lá, dar um NPS legal, ele voltar e se tornar um cliente da sua marca, mas... E no pré? Como que a gente começa a atiçar o nosso cliente? E aí eu já até pergunto isso, sabendo que dentro da sua própria metodologia existem alguns pilares para a gente olhar para isso, mas o que hoje um lojista pode pensar e falar assim, ó, eu preciso aplicar isso ou gerar essas demandas para o meu cliente se tornar mais interessado no que eu estou propondo a ele? Acho que esse é um ponto muito importante. O que a gente tem que entender e o que eu defendo dentro da metodologia Sexy Business? Eu defendo criação de comunidade e senso de pertencimento. Certo. Por exemplo, você falou do saco preto. Você falou do saco preto, a pessoa quando recebe o saco preto, ela tem uma experiência, será ativada uma emoção nela, e se ela receber uma caixa box, sei lá, da Vivara, não estou colocando o nome aqui, mas a da Vivara geralmente é bonitinha, com algumas coisinhas douradas e tal, a pessoa, ela
Às vezes ela guarda a caixa. Ela guarda a caixa. Ela sente... se sente muito bem. Ela se sente muito melhor do que quando ela está, né, recebendo só o saco preto. Eu te faço uma pergunta. Eu volto para você a provocação. Perfeito. O novo modelo do iPhone hoje é o iPhone 17, né? Acho que está 15, 20 mil, uma coisa assim, não sei. Eu fui olhar o preço. Melhor preço de mercado aí, se você tá vendo em casa, tem um preço melhor, manda aqui embaixo. Mas melhor preço do 17 Pro Max, 13.990. 13.990. Imagina que eu, Maurício, tenho uma loja iPhones Tops, o nome da minha loja. E eu chego e te mando um iPhone num saco preto. Eu mando para você. Você vai olhar e falar assim, não, eu não quero esse iPhone. Pô, veio num saco preto. O que geralmente as pessoas fazem? O que é ativado nela naquele momento? Se fosse qualquer outro tipo de produto, se fosse, sei lá, um Android, talvez ela não tivesse esse comportamento. Então veja que a pessoa ela não vai rechaçar o produto por causa do saco preto. Por quê? Porque a Apple ela construiu, quando a gente fala de construção, muita gente fala de construção de marca, mas o que tem por trás da construção de marca? É o sentimento de pertencimento e pertencer a uma tribo. O ser humano, nós somos tribais. Então a gente sempre pertence a uma tribo. Sim. Tem a tribo do rock and roll, tem a tribo do pagode, tem a tribo dos Apple maníacos. Tem a tribo do futebol. Tem a tribo do futebol. Então, você entende que no momento da Apple, que já construiu essa tribo, Sim. não importa como ela vai entregar, Ela não precisa importa só entregar. Ela só precisa entregar. Não importa o preço. Porque a pessoa não vai olhar para o preço do produto. Tanto é que é 13 mil reais e você vai num lançamento numa loja lá, tá lotada e tem gente que pega 5 cartões de crédito para comprar o produto de 13 mil. Ou seja, ela é sensível a preço, né? Imagina uma pessoa que ganha 5 mil por mês, talvez não tenha condição de comprar um iPhone desse. Mas ela usa 5 cartões para comprar porque ela pertence a uma tribo. E aquilo vai colocar ela numa posição de pertencimento também. Exato. Eu acho que talvez, e aí eu gostaria desse complemento e validação, muitas vezes um produto, e aí eu vou fazer um outro comparativo, um produto de high ticket, né? Ele tem a ver com ser e pertencer. Uma pessoa que tem um iPhone 17, às vezes, igual você falou, ela pode ganhar um salário até menor do que 5 mil reais. Mas para quem olhar e ver ela com o iPhone 17, vai olhar e vai falar, ok, alguma coisa essa pessoa fez e ela pertence ao grupinho de quem tem o iPhone do ano. E aí cada um faz a leitura que quiser sobre consumismo, capitalismo, mas ela, ao ter o produto, pertence àquele grupo. É isso, é isso. Imagina que nós, vendedores, eu sou um vendedor e eu quero vender uma ferramenta que eu criei. E eu quero vender para uma galera que tem mais dinheiro. Essa ferramenta, o meu público é aquele grande empresário, aquele grande C-level, grande empreendedor. Aonde que esse cara está? Ele está numa academia, ali no Itaim ou nos Jardins. Ele está num restaurante. Ou ele está num restaurante tal. Então, como que eu vou vender para esse cara? Eu vou para academia, eu vou frequentar essa academia também e eu vou ter, claro, vai depender de cada um, mas eu terei um Rolex, mesmo que eu não seja rico. Eu sou um vendedor que eu estou bem, eu estou ganhando um salário bacana, mas esse cara, quando ele olhar para o meu Rolex, ele não está olhando para o Maurício, ele está olhando para o Rolex e o que o Maurício pode oferecer para ele. Porque ele vai olhar e falar assim, pô, esse cara tem um Rolex, ele tem dinheiro. Então, Maurício, eu estou comprando não um Rolex, um lugar na cadeira ao lado desse cara. Total. Entendeu? Eu estou comprando um lugar na cadeira. E esse comportamento hoje ele faz muito sentido, até baseado em estudos, porque a gente vê os millennials hoje eles vivem um momento mais saudável da geração. Muito por conta do crescimento do mercado de health and beauty. Hoje já é o terceiro maior mercado do mundo, gera trilhões por ano. E aí o que a gente começa a entender? Que hoje o aspecto de ser bem-sucedido não está mais em ser um workaholic que trabalha 16 horas por dia, mas ser um cara que consegue trabalhar,
ter uma rotina saudável, frequentar uma boa academia, fazer o tal do beach tênis, tá ali no meio para fazer networking. Então, e aí, pra gente fazer essa troca legal. Pô, o estereótipo do paulista Faria Limer não é um estereótipo, é um clubbing. Faz parte desse do movimento de tribos. Cada vez mais, ainda mais com a internet, com a democratização da internet, da tecnologia, todas as pessoas foram entendendo que elas pertencem a algum lugar. Sejam os fanáticos religiosos, sejam os ateus. Sejam os workaholics, que trabalham infinitamente, ou aquele cara que leva a vida num modo mais tranquilo. Encaixar-se hoje faz parte do seu próprio estilo de vida. Então, para você sentar ao lado da cadeira do cara que tá na academia, no CT de treinamento exclusivo, você tem que pertencer àquele ambiente. Como que você pertence? Você tem que ter um físico bacana, você tem que estar sentado na cadeira tal, você tem que ter o relógio tal, você tem que ser influente o suficiente para que a pessoa tenha interesse em te ter sentado àquela mesa, né? Isso? É isso, é exatamente isso. É por isso que muita gente me pergunta, muito lojista chega para mim e fala assim, Mal, eu estou vendendo muito bem no marketplace, mas eu não consigo vender na minha loja própria. O que está acontecendo? O meu produto é bom, o meu preço é bom, a minha entrega também é boa. Na minha loja, provavelmente, eu consigo fazer até um preço melhor. Às vezes até um preço melhor. Né? Coisa que eu sempre digo, cara, quando você tem lançamento, deixa o teu lançamento só na tua loja própria, não coloca no marketplace, depois você coloca lá. Mas isso é um outro jogo, né? Uhum. Aí eu falo, cara, é que no marketplace a turma quer comprar produto. Você está vendendo um produto na tua loja? Tô, então tá errado. Esse é o problema. Produto você vende numa vitrine. Né? É o que eu digo para todo mundo. O produto você vende na vitrine. O produto, lá no marketplace, ele funciona. Porque lá no marketplace as pessoas querem comprar produto. Eu entro no marketplace, eu não estou olhando para a marca. Para quem é a loja que vai me entregar. Não interessa para mim. Eu quero saber, se eu comprar hoje, vai chegar daqui 48 horas, e se der errado, eu vou ter essa grande marca credibilizada no mercado para reclamar? Perfeito. Perfeito. É isso. Então lá no marketplace você tem uma coisa que eu também sempre falo. Lá você tem faturamento. Você não tem rentabilidade. Então pensa, né, se você ficar... É como se você estiver plantando em terreno alugado. Eu falo isso, eu falo que é construir a sua casa dos sonhos num terreno alugado. O dia que... E isso, tá, gente, para deixar claro, não é um hate ao marketplace. Não, eu acho que não. se você é um lojista com capacidade de operar os dois, opere. Vai fazer muito bem para o seu giro comercial. Porque o marketplace vai ser o lugar que vai te dar rotatividade, enquanto você tem o microshare ali para ir enviando a sua comunicação para o teu cliente físico, você vai já permeando a borda daquele cliente, fazendo com que ele tenha interesse no que você vende, para depois impactar ele com a tua loja física, a sua loja, e você já ter uma base de clientes interessada. Porque o que tem muito, e eu já vi muito acontecer, porque estamos aí nessa de e-commerce há um tempo, cara, era gente que tinha faturamento de mais de 1 milhão numa ferramenta como o Mercado Livre, num final de semana, e aí durante a semana ele foi banido. Por quê? Porque sim, e ele teve que parar uma operação, e em 3 meses ele não conseguiu se recuperar, porque ele tinha uma operação gigante, ele era fabricante, ele tinha equipe, e aí a hora que a ferramenta resolve tirar tudo do ar, eu costumo falar, você vai fazer o quê? Vai chamar o Batman? Porque não sobra muito, né? É que a turma realmente não entende. Geralmente, quando você começa a vender no marketplace, é porque é a maneira mais fácil de vender. Você não tem muito trabalho, claro, tem trabalho, mas não tem muito trabalho, e você começa a vender lá, começa a enxergar que está faturando muito, mas realmente você não tem uma rentabilidade muito boa. Valida alguns produtos, algumas ideias. Isso. Mas o que é importante? Eu sempre digo, venda no marketplace para você ter o faturamento. Talvez a exposição de marca não seja muito grande, mas nunca deixa de ter a sua loja própria também. Por quê? Porque, e aí me pergunto, mas eu não estou vendendo, que eu estava falando, né? Eu não estou vendendo tanto na minha loja própria. Porque você está tentando usar a mesma estratégia de venda no marketplace na tua loja própria. Você continua vendendo o produto na tua loja própria. E o cliente ele não compra o produto na loja própria. Se ele quiser produto, ele vai para o marketplace. Na loja própria, ele compra aquilo que você defende. Por que as pessoas compram, por exemplo, voltando, né, para o iPhone, a Apple ela defende, né, tanto é que o slogan da Apple é Think Different, pense diferente.
Então, além de eu estar comprando um celular que ele me traz um status social, ele também me traz um senso de pertencimento a uma tribo que poucas pessoas fazem parte. Né? Então, a Apple ela é revolucionária, ela sai do status quo. A pessoa que tem um iPhone ela é diferentona. Diferente do Android. Eu tenho um Android, tanto é que quem tem iPhone, geralmente, na capinha traseira tem o símbolo da maçã. Geralmente Porque as pessoas... Tem que mostrar. Tem que mostrar, claro. Eu tenho um Android e não mostro porra nenhuma, que não tem nada. Eu prefiro o Android pelos meus motivos, não é por uma questão... Também por uma questão de custo. Então, na loja própria, você tem que vender uma ideia. Você tem que vender aquilo que você defende, aquilo que você acredita. Né? Falando de prata, eu até comentei com você antes ali, se uma loja de joias tentar vender a joia, ela não vai conseguir. Ela tem que vender uma ideia do porquê que as pessoas vão comprar essa joia. Sei lá, quando eu falo, democratizando o luxo para qualquer brasileira. Olha essa narrativa. Então a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, que legal, eles pensam como eu. Olha que... E aí eu vou olhar, deixa eu olhar o produto. O produto é bonito, vou ficar... E outra coisa, venda a transformação. A pessoa ela não está comprando a pulseira de prata para ela. Ela está comprando a pulseira de prata para os outros. Se eu comprar um relógio, por exemplo, e esse relógio, eu não uso ele para lavar o meu banheiro de minha casa. Eu não uso. Por que eu não uso? Para não estragar? Não, porque não faz sentido eu usar ele lá. Faz sentido eu usar ele na rua, para os outros olharem esse relógio e ver assim, nossa, que da hora o relógio do Maurício. É bonito. Não é para ver a hora. Para ver a hora eu tenho isso aqui. Eu vejo que eu estou o tempo inteiro mexendo. Eu ganhei um relógio. Eu nunca fui de usar relógio, eu ganhei um relógio. Eu uso o relógio para medir meu batimento cardíaco. Tá vendo? Tá vendo? Para ver quantos passos eu dei no dia. Tem uma função. Para ser um acompanhante. Para olhar o horário, você não olha. O celular, bicho. E eu digo que a pessoa que compra um relógio para que os outros olhem e tenham alguma emoção, tá tudo bem. Porque você trabalhou para aquilo ali, você ralou, você curte aquilo ali, provoca uma emoção também em você. Então é importante isso. E na loja própria, é isso que a gente tem que vender. O cara que faz um banner na loja própria e coloca lá... acontece muito em moda de luxo ou algumas lojas de luxo. Ao minimalismo. Pra mim é uma puta bosta aquilo lá. Porque o cara coloca o quê? Um brinco, uma mulher do lado branco, que eu não sei quem é, um fundo branco ou preto, o preto e um cautioacto bem bunda também. Entendeu? Desculpa se eu falei, posso falar, vambora, que é bem ruim. O que tá me trazendo, o que tá me mostrando aquilo ali? Nada. Tá me mostrando um produto e o preço. O que ele está me trazendo? Luxo e sofisticação. Da onde? Quem que te disse isso? E aí quer ver um ponto que a gente pode fazer uma balança, assim. Eu entendo que o minimalismo ele é uma variável e operações funcionam. Se você entra... Eu já falei outras vezes em outros episódios aqui. Uma referência de minimalismo para mim é a Balenciaga. Você entra no site da Balenciaga, é minimalista. Parece que você está num site de uma galeria de arte. Não que você está numa loja, né? Não tem aquela sensação de loja. O preço é igual ao da loja física, tão caro quanto. Porém, entretanto... E grande parte dos produtos out of stock. E eles não têm problema de deixar lá out of stock. Porque eles querem deixar muito claro que, tipo assim, é caro? Mas tem gente comprando e tá fora do estoque. Se você achar um na loja perto da sua casa, compre, porque não vai ter mais. E aí perceba como faz essa diferença. É uma sensação que a loja toda te traz de falar, ok, se eu estou aqui no site da Balenciaga, que, de novo, a gente pega e é uma das grandes referências de mercado, papapá. Aí o senso de luxo, combinado ao minimalismo, se conecta porque se conecta com a loja física deles, se conecta com a estrutura de tudo que eles comunicam e fazem. É isso. Agora, você é uma loja média. Não tô falando que você é uma loja pequena que tá começando, não tem problema. Você é uma loja média. E você quer seguir o padrão, o high standard de uma marca que construiu isso durante anos. Desculpa, mas você está copiando provavelmente algo que vai te prejudicar mais do que vai te ajudar. Faz sentido isso que eu tô falando? Cara, você foi cirúrgico no que você falou agora, porque é exatamente isso que acontece. A Balenciaga, ela tem o site dela, ela tem o e-commerce dela, que é um ponto de conexão com o cliente, mas ela tem um monte de outras ações que ela está fazendo que são outros pontos de conexões.
Então eu, Maurício, quando eu entro, nunca ouvi falar na Balenciaga. Quando eu entro no site e vejo lá um produto e o preço, não está comunicando comigo aquilo ali. Eu olho aquilo e falo, eu, hein? Não sei o que é, não comunica, não sei o que é. Agora, eu, Maurício, se a minha jornada como consumidor, eu fui impactado no Instagram, no TikTok, num e-mail marketing, na televisão, Numa música. num criativo que eu vi o Cristiano Ronaldo usando. Opa, se o Cristiano Ronaldo tá usando é porque, de repente, é um pouco mais, tem um valor agregado maior. E aí, a hora que você bate o olho e vê o preço alto, você fala, não, mas tudo bem. O Cristiano isso. Ronaldo usa, ué. Isso, O que eu esperava, não é mesmo? Então, essa jornada é importante. Então, e isso é o quê? As emoções humanas. Então, no momento que eu olho que tem o Cristiano Ronaldo lá, ele me traz o quê? Qual é a sensação que eu tenho? Luxúria, é luxo. Então, entra aí um pouco mais o sexy business também, né? Então, o pessoal me pergunta, Mal, mas como é que eu uso esse negócio? Como é que eu uso? Essa pergunta que eu ia fazer. Porque, assim, acho que a gente conseguiu explicar para as pessoas, e eu gosto de deixar esses pontos, assim, atrelados. Acho que para o gestor que está ouvindo esse papo aqui, ele já entendeu que a fórmula para vender no digital não tem a ver com matemática. Tem a ver com o humano. Com o humano. Tem a ver muito mais com o humano, né? Então, existe uma fórmula? Existe. Acho que a gente está chegando próximo dela agora para entender. E aí me explica, Mal, como que funciona, então, a metodologia do sex business? Eu acho que só complementando a relação dos dados, Sim. Gente, é importantíssimo os dados, a gente tem que ter os dados e eles muitas vezes vão dar um norte para as ações que a gente vai fazer dentro da nossa operação. Então a gente consegue saber que eu tenho lá 80% é homem, é um dado que eu tenho, então eu não vou vender, o meu portfólio não vai ser mais para mulher, vai ser mais para homem, né? Então é um dado importante. Então, os dados eles são importantes para nos direcionar para o caminho, qual o caminho a seguir. Só que o sexy business, ele diz e mostra qual a roupa que você vai usar para seguir esse caminho. Certo. Qual é o sapato que você vai usar para seguir esse caminho? Qual é o sapato correto para chegar numa festa? Né? Então ele vai olhar, por quê? Porque através disso, através do sexy business, a gente consegue entender as emoções e sensações humanas. Então veja bem, os dados eles vão mostrar o caminho. Como ir por ali, o sexy business mostra, porque aí vai ser uma questão da sensação e emoção humana. Acho que é importante falar sobre... Muita gente me pergunta por que sexy, né? Porque às vezes quando fala assim sexy business, o pessoal já acha que é putaria, que é mulher pelada, OnlyFans, não sei o quê, e não tem... Pode ser que tenha a ver também. Pode ser que tenha a ver também. Mas o nome sexy, ele vem do Sexy Canvas, que foi criado pelo André Diamant, que é um empreendedor, ele já foi presidente da Associação Brasileira das Startups, mora lá no Rio de Janeiro. E eu estudei muito, eu aprendi muito sobre o Sexy Canvas. E o business é do marketing ideológico do Davi Ribas. Eu faço questão sempre de falar, que a gente fala um pouco de construção de movimento e comunidades. O sexy, por que a palavra sexy? Foi uma homenagem à teoria sexual de Freud. Que o Freud, o pai da psicanálise, ele defende que todo ser humano tem uma energia chamada libido. Então, essa energia inerente do ser humano, essa força, essa garra de querer fazer alguma coisa, chama-se libido. Então, por isso que o André chamou de sexy, para a pessoa realmente, para todo ser humano, ter essa garra, esse impulso, esse brio. Sabe quando a gente fala de brio? Brio. O que é brio? É brio, sabe? É você ter aquela... Caralho, vamos! Aquele tesão é o grande, fazer. Né? É o tesão, cara. O tesão, né? É tesão de fazer alguma coisa. Só que dentro da sociedade ficou chulo. Ficou chulo. Então, quando você tem essa energia e você quer fazer, as pessoas olham e falam, caralho, o cara tá... querendo fazer, o pessoal fala assim, tá drogado, não sei o que, tem nada a ver, é brio, é vontade de fazer. Cara, se você não sabe brincar... Se você não levanta da sua cama... Não desce pro play, sabe? Exato, cara. Você levanta da tua cama e você não tá disposto a fazer o que... E aí eu traço também um ponto muito importante. Não é fazer o impossível. Fazer o impossível tem a ver com maluquice. Sim. É fazer o melhor que você pode. É isso. Se você levanta da cama e fala assim, bicho, hoje eu vou devorar o leão na porrada. É isso. É isso, cara. Você tá pronto pra batalha. É isso, é energia. E tem dia que você não vai estar. E
tá tudo bem também. O importante é manter essa energia o mais alto que você conseguir, para que todos os dias, até o dia que tá para não ser o melhor dia do mundo, ele já vai ser um dia melhor do que poderia ser. Perfeito. E aí, o que a gente faz? Tem um framework. Quando a gente fala de sexy canvas, tem um canvas de uma maneira mais sexy. Que é o quê? Tem um framework que a gente usa os 7 pecados capitais e as 7 emoções da criança interior. Então, imagina que eu vou falar com uma empresa que vende sapatos. Ah, Maurício, eu preciso vender mais, eu queria entender como é que eu faço para fazer isso. Beleza, vamos explicar o que é o Sexy Canvas. O Sexy Canvas e o Sexy Business é uma metodologia baseada em neurociência que usa, né, as emoções e sensações humanas para você vender mais. Para gerar não somente gatilhos, mas para envolver o público no geral. Sim, para você entender totalmente a emoção e sensação humana. Legal. Então, se você vende para pessoas, você precisa entender o que essa pessoa sente, né, quando ela ouve falar sobre você ou quando ela vê alguma coisa que você vende. Então, você precisa entender o que ela sente. Então, o Sexy Canvas, ele mostra. E nesse framework, eu tenho 7 pontos do Sexy Canvas que a gente consegue ver. Então, eu sempre gosto de ler direitinho aqui esses 7 pontos, né? Eu acho que é importante a gente salientar sobre isso. Então, a gente vai falar de ganância, a gente vai falar de luxúria, de inveja, vaidade, preguiça, ira e gula. Certo? E é engraçado que o pessoal que tá ouvindo provavelmente deve pensar assim, pô, mas tudo isso aí é pecado, é coisa ruim. É coisa ruim. É coisa ruim porque foi implantado na nossa cabeça que É porque tudo o pessoal tá pensando na religião. Sim. Aqui é antropologia. É socialmente falando. É socialmente falando. Então, o que é mais usual é, quando fala de 7 pecados capitais, é aquilo que foi implantado pela Igreja Católica lá em 1300 e lá vai a bolinha, porque isso não tem na Bíblia. Procura na Bíblia se tem a menção sobre os 7 pecados capitais. Não tem na Bíblia. Então, a pessoa que... Nada contra, viu, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando de religião. Eu estou falando de negócio e de antropologia. É entendimento da mente humana. Ganância. O pessoal me fala muito sobre ganância. Puta, ganância é uma coisa ruim. Cara, entende no contexto do Sexy Business, do Sexy Canvas, que a ganância é ou você não perder dinheiro ou você ganhar mais dinheiro. Ah, mas a ganância é que você não quer que a outra pessoa... Não estou nem aí para outra pessoa. Eu, dono de negócio, dono de um e-commerce, eu vou colocar o frete grátis a partir de tal valor. Isso eu estou ativando a ganância no público, que ele não vai perder dinheiro, entende? Só que aí o lojista que fala assim, Mal, mas eu não sei o que fazer. Beleza, vamos colocar o primeiro quadradinho aqui, a ganância. O que dentro da tua loja você está eletrificando? Né? O que eu falo eletrificando é que realmente existem conexões elétricas dentro do nosso cérebro. O que está eletrificando no teu cliente de forma positiva e de forma negativa? Por exemplo... o meu produto ele é high quality, mas o preço dele é alto. Então eu tenho um produto que, cara, é um produto de desejo, porque eu sei que ele é caro porque ele é bom, mas ele é bom porque ele é caro. É isso, né? é isso. Balança. Então você coloca nisso e começa a colocar todos os pontos. Vamos falar de preguiça. O que dentro da tua loja eletrifica positivamente e negativamente? Positivamente é que você entrega na casa do cliente, beleza? É um ponto. Negativamente, então, demora 14 dias. Se demorasse 7, o cara ia ficar mais feliz. Esse é o esquema, entendeu? Então, a gente pega cada um dos pontos do Sexy Canvas e a gente conversa, a gente faz esse brainstorm com o lojista ou com qualquer outra empresa ou até com a própria pessoa para entender o que eletrifica positivamente e o que eletrifica negativamente. Depois que a gente faz isso com os 7 pecados capitais, a gente faz as 7 emoções da criança interior, que é o quê? Curiosidade, o que dentro da tua loja provoca curiosidade boa e curiosidade ruim, o que provoca segurança. O que é segurança? Olha, se você comprar no cartão de crédito, se você comprar o meu produto e não gostar, a partir do recebimento, tem 7 dias para você devolver o produto ou eu te devolver o dinheiro. Ou até a gente pode gerar confiança de um outro modo, com um influenciador falando sobre o seu produto. Perfeito, perfeito. Isso é confiança. Recompensa, liberdade, amor, pertencimento e diversão. Olha aí como tá já. Olha que engraçado. São 7 pontos que automaticamente são conectados como coisas negativas, que são os pecados, e os outros 7 são coisas que normalmente encararíamos como coisas positivas. Positivas. Mas
ninguém faz essa alusão prática de que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na nossa cabeça, né? É isso. A gente tem sim inveja, a gente tem sim ganância, a gente tem... ao mesmo tempo a gente tem amor, ao mesmo tempo a gente busca conforto, a gente busca segurança. Então, eu acho que faz muito sentido, Mal, dentro do que você está me explicando, para quando a gente está falando de business, olhar para esse modelo e entender que trabalhar a neuroatividade faz parte de um bom negócio. Porque se eu não entendo, e isso tem mais a ver do que entender a minha persona. Quem é a persona da minha loja? Não, tem qual é a cabeça do meu comprador? É isso? É para isso que serve esse modelo. A gente pode até entender que a minha persona é homem, que ele trabalha na Faria Lima, que ele recebe 15 mil por mês. Beleza, são dados importantes, porque aí eu começo a colocar que eu não vou vender uma camiseta de R$ 25,90 para ele. Posso até vender, mas esse cara, o comportamento dele já está acostumado a comprar uma Insider, mais de R$100, R$150. Mas eu preciso entender outros momentos da vida dele e como ele pensa, entendeu? Por isso que eu preciso... e aí eu uso... O importante é usar um CRM justamente para poder fazer isso. Quando você faz um tráfego pago para trazer esse cliente, dá para usar o Sexy Business? Dá. Lá na headline, lá no Google, você consegue colocar alguma coisa. A camiseta da Insider. Todo mundo tem, menos você. E agora? Pum, já. Acabou. A pessoa já vai falar assim, caralho, eu quero também, entendeu? Mas isso tem um custo muito mais alto. Quando você usa um CRM, então eu acho que é muito pertinente isso, todo esse comportamento humano você consegue ativar através de toda a comunicação com eles. Sim. Então você se comunica com a pessoa e você se comunica com o ser humano. Veja, eu vendo B2B, eu quero vender para a Nestlé. Eu vou mandar uma recuperação de carrinho para a Nestlé? Não, é para o comprador dela. Então é o ser humano. Esse cara é palmeirense. Ontem o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Por exemplo, se eu mandar uma mensagem para ele hoje, a cabeça dele já vai estar meio puto porque perdeu ontem, então talvez eu precise levar para um outro lado. Ou eu posso fazer até mesmo, sabendo desse modelo de comunicação, eu posso fazer um modelo de comunicação que vai enaltecer. O seu time perdeu, mas aqui você ganha no desconto. É isso. Né? Vamos extrapolar, mas pensar... E eu acho que isso faz muito sentido, Mal, sabe por quê? Porque... E aí a gente fala de e-drone, quando a gente olha para um CRM. Dentro da nossa estrutura, a gente fala muito sobre fazer a comunicação certa para a pessoa certa, mas mais do que isso, no momento certo. Então, e aí a gente volta lá e conecta, porque a gente falou de neuroplasticidade, como o nosso cérebro entende tudo isso, mas no fundo, é muito difícil um ser humano com 2 braços e 10 dedos conseguir fazer essa leitura e se comunicar da maneira correta, no tempo certo, com os palmeirenses, com os corintianos, com quem não gosta de futebol. E aí você tem uma ferramenta que, além de te trazer dados, ela vai conseguir também te ajudar com a inteligência artificial. Então, em vez de você fazer essa segmentação bruta na cabeça, você consegue só adicionando... Eu falo, você vai montando o seu legozinho dentro da comunicação. Então, eu quero falar com o cara da Faria Lima, que mora em São Paulo, que comprou nos últimos 3 meses mais de R$10 mil comigo. E eu já entendi, porque ele comprou camiseta do Palmeiras, que ele é palmeirense. Pronto. Eu tenho essas informações, eu coloco ele num cluster, num quadradinho, eu parametrizo quem que é esse cara e eu crio uma trilha de comunicação só para ele. Para sempre. Então, uma vez que eu pensei em uma estratégia dentro desse modelo do Sexy Canvas, dentro do Sexy Business, eu consigo começar a destrinchar isso e fazer com que a coisa cada vez mais vá se ligando a esses personagens dentro da minha loja. Isso faz sentido? É algo praticável? Dá pro cara de casa pensar exatamente nessa estratégia de falar, hoje eu já entendi quem que é meu cliente. Agora eu preciso entender como automatizar minha comunicação com ele e somar isso ao modelo do Sexy Business. Eu já pensei numa parada muito foda aqui agora, que você fala do e-drone. Olha que louco, como vai conectando as coisas. Imagina que, eu não sei como que é internamente dentro do e-drone, mas sim, é tranquilo isso falar. Imagina conectar a e-drone com o ChatGPT através da API oficial deles. Aí o lojista ele cria um GPT personalizado dentro do ChatGPT, coloca todos os dados lá dentro do seu cliente
E ele vai pegando através da Edrone que tem esses dados. Aí você coloca toda a estratégia da metodologia Sexy Business, que é ativar as emoções e sensações humanas no teu cliente e também comportamento de tribo e comunidade e movimentos ali dentro. E aí tudo isso integrado na Edrone. E a Edrone, quando for disparar um e-mail marketing ou quando for fazer uma recuperação de carrinho, ela já faz através de engenharia social que aquele cliente, ela já sabe, dando um exemplo, que o cliente é palmeirense, a IA já verificou que ontem saiu uma notícia que o Palmeiras perdeu ou ganhou, e a Edrone já sabe disso, monta um textinho e dispara para esse cara isso que você acabou de falar. O seu time pode ter perdido, mas aqui você sempre ganha. Você terá 10% de desconto para fazer tal coisa. Entendeu? O processo todo, mas só vai funcionar se a ferramenta da Edrone entender, junto com o lojista, as emoções de cada um dos seus clientes. Sim. Entendeu? Se ela entender as emoções e a sensação, por isso que não adianta só você ter a ferramenta e você não ter toda essa estratégia. Porque se o cara pegar e receber uma mensagem genérica, talvez não funcione. Mas se ele corintiano ganhou, e você sabe disso, e você manda dizendo um caminhão de vitórias na sua vida, né? Além de você estar sempre ganhando, vai conectar com o time dele ganhou, você ganha aqui mais, não é um desconto. Você vai ganhar 10% para pertencer a uma tribo que faz toda a diferença. E que está sempre ganhando. E que está sempre ganhando. Você já conecta de novo. Olha no a gancho. copy, entendeu? Olha ganharam, o pitch ganharam um copy pronto aqui, hein? Um copy pronto. Você entende, então, como funciona? Então, como é importante eu ter a tecnologia, Sim. porque vai viabilizar que eu me conecte com essas pessoas, mas é importante que tenha um ser humano que vai operar isso, mas que o ser humano saiba como operar. Exato. O que ele vai falar. Não adianta eu simplesmente mandar 10% de desconto. Eu vou dizer, você vai participar da maior comunidade do Brasil. Entendeu? Isso faz a diferença. E é muito doido, Mal, porque aí a gente falando de novo de tecnologia e eu explicando um pouco sobre a Edrone. A gente tem uma LLM interna conectada no ChatGPT, então já dá para fazer isso. E aí olha que massa, que acaba facilitando muito. Se o cara tem um site que já é um site pensado dentro dessa metodologia, a partir do momento que ele se integra com a Edrone faz a leitura do site dele. A gente não só lê os dados do CRM, a gente já traz logo, identidade visual, a gente já traz tudo para o modelo de e-mail. E a nossa inteligência também adapta o copy. Então você pode pegar uma ideia, e aí essa parte prática mesmo não dá para fazer, mas a gente ajusta e o nosso time de sucesso vai conseguir acompanhar os clientes. Mas ele já te pergunta qual que é o copy que você quer, você pode só brifar e ele já te pergunta, você quer isso aqui mais engraçado, mais publicitário, mais vendas, e tem a opção. Para você determinar um prompt para o teu copy. Você pode pegar um prompt pré-programado já explicando sobre o Sexy Business, copia e cola lá. Ele te dá uma ideia sobre pré-header, o header, o texto e quais produtos colocar. Eu não sei que produto colocar, eu quero fazer uma comunicação mais genérica. Então coloca lá o produto recomendado, que vai trazer de forma automática para o último produto que ele visualizou. Ele nunca visualizou nenhum produto dentro do meu site, ele só se cadastrou e foi embora. Vai recomendar para ele o seu top seller. Então, e aí acho que uma coisa liga na outra, né? A partir do momento que você entende a metodologia, fica mais fácil criar uma comunicação, e a partir do momento que você tem uma maneira fácil de criar essa comunicação, fica fácil você entender a metodologia, porque você consegue aplicar tentativa, erro, acerta, e reprova, e vai e volta, e a coisa acaba se conectando. É isso? Dá pra gente dizer? É isso. Então, é isso. Vamos fazer um recap aqui do dia de hoje, só para o pessoal de casa se sentir mais confortável. Dá pra gente dizer, então, que quando a pergunta existe uma fórmula para vender online? Existe. E essa fórmula está muito conectada a entender a pessoa que compra. O ser humano. O ser humano. Isso. Então, independente da gente falar sobre a metodologia do Sexy Business, porque eu acredito que existem outras metodologias por aí, existem outras tecnologias como a da Edrone, isso não é um problema, mas a pessoa precisa entender que para o e-commerce, ela precisa entender do né, do digital, mas ela precisa entender do commerce, do comprar bem e vender bem. Isso. Faz sentido isso? Faz. E, por último, assim, só pra gente fechar bem,
dá para conectar as duas coisas. Dá para usar tecnologia com estratégia, estratégia com tecnologia, e no meio de tudo isso colocar emoção, colocar amor, colocar inveja, colocar pertencimento, colocar luxúria, comunidade. Tudo isso dá para ser feito hoje. E aí eu te pergunto, Mal, para você responder pro pessoal de casa, pro gestor que tá em casa, pra pessoa que ouviu o nosso papo até agora. É muito difícil fazer isso? Ou dá para fazer, só precisa começar? É muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Eu já estou eletrificando a preguiça negativamente na turma agora, né? É muito difícil. Tem aquela velha história, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Exato. Né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Muita gente me pergunta, Mal, eu ganhei uma indenização do meu trabalho, eu fiquei 30 anos trabalhando, eu quero abrir um e-commerce. Cara, você recebeu quanto? Ah, sei lá, 50 mil. Cara, bota no Tesouro Direto. Bota no Tesouro Direto, não abre o e-commerce. Se você está pensando em colocar todo o dinheiro que você tem, o teu dinheirinho, e não entender do negócio, não coloca, porque é muito difícil. É muito difícil. Então, quando a gente fala da metodologia Sexy Business, também é muito difícil. Por quê? Porque nós, seres humanos, na maioria das vezes, nós somos egoístas. A gente não se abre para o novo. A gente tem uma censura lá em cima. Por isso que eu falo sempre, vamos baixar a censura. É muito difícil a gente colocar. Só que é isso que vai separar os homens dos meninos. É isso que vai fazer com que você venda mais, com que você apareça mais, que você tenha maior audiência, vai fazer com que você faça a diferença na vida das pessoas. Se você pensar só em grana, cara, começa a falar de tráfego pago, vai para o outro caminho. Se você fala em fazer a diferença e criar um movimento, criar alguma coisa que as pessoas acreditem, porque as pessoas só compram naquilo que elas confiam e acreditam. Sim. Se você tiver isso em mente, você acredita de fato. Ah, mas eu vou vender só óculos só para ganhar uma grana, mas eu posso vender também calcinha e sutiã. Não. Isso não funciona mais. Você tem que vender alguma coisa que você acredita de fato. Então, se você realmente gosta de carro, vai por esse lado. Vai para o teu lugar de potência. Nós temos o nosso lugar de potência. Às vezes tem funcionário aí, empreendedor vendendo uma coisa, está batendo e não consegue nunca performar. Cara, faz do teu lugar de potência. Então, é muito difícil, mas tem como fazer. Tem como fazer. Como qualquer outra atividade na vida, é muito difícil. Levantar peso é difícil, eu vou para academia, vou começar a academia hoje, eu vou ficar um mês com dor em tudo quanto é lugar. Na unha, na orelha, mas depois vai funcionar. Depois melhora. Depois melhora. Então, é difícil. E uma coisa que eu queria te deixar um recado aqui, não sei... Por favor. Para a turma, né? Eu sempre falo em tudo, nas minhas palestras, na minha mentoria. Quando eu nasci, quando a gente nasceu, a minha mãe, meu pai, eles não colocaram o manual da vida e falaram assim, Maurício, leia, que está aqui o manual. Não tem. Não tem e nunca terá. A gente faz aquilo que dá. E a gente faz tudo aquilo que acontece no nosso ambiente. Então, o ambiente que você vive, que você cresce, que você está, vai fazer a diferença no teu sucesso ou não. Sim. Então, se você está num ambiente que é tóxico, num ambiente que não é ruim, que te leva sempre para o mesmo lugar. Por exemplo, hoje nós nascemos, vamos para a escola, ensino fundamental, médio, faculdade, casa, compra casa, carro, morre. Se você não tiver a coragem de sair desse framework e fazer diferente, ser mais sexy, mais magnético, você não vai conseguir nunca, porque não tem o manual. A gente não sabe. Mal, eu não sei o que fazer. Eu também não. Ninguém sabe. Você faz... Eu não sei. A minha filha... Ninguém sabe ser pai. Ninguém sabe ser mãe. Eu tenho uma filha de 22 anos e até hoje eu aprendo com ela. Eu aprendo muito com ela. Então, ninguém sabe. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de vender, comprar, ninguém sabe e não tem uma fórmula pronta para isso. A gente faz aquilo que dá. O que a gente precisa é buscar conhecimento. É assistir podcast, é ler pra caramba. É estar por dentro. É estar por dentro e estar naquele momento. E aí eu até complemento com uma parte que eu acho que faz muito sentido e que se conecta com tudo isso que a gente conversou. Porque o Edronicast é exatamente esse ambiente para democratizar a educação, democratizar esses assuntos que são assuntos que muita gente não quer tocar. Mas, para todo mundo que acompanhou, para você empreendedor que está em casa e acompanhou esse papo, muito provavelmente você já quebrou essa primeira barreira. Você já começou, você já está no e-commerce, você já está vendendo. Pô, então
aproveite tudo isso que tanto eu quanto o Maurício a gente conseguiu trazer hoje na nossa conversa para já aplicar, para já fazer. Se você hoje não tem uma metodologia, acessa o conteúdo do Maurício e começa a aplicar isso no seu dia a dia. Você não tem um CRM? Cara, clica no link aqui embaixo, cria sua conta gratuita na Edrone, né? A gente tem um plano gratuito e já começa a usar um CRM para fazer pelo menos essa mensurar o que está acontecendo dentro da sua loja. Entender o que está acontecendo. Começar a fazer disparos estratégicos dentro de uma metodologia valida. Eu acho que tem isso também dentro do que a gente falou até agora. Ninguém ensinou, mas quando alguém te apoia no que você quer aprender, no caminho que você quer trilhar, esse caminho se torna muito mais fácil, né? Então, pertencimento, é isso? Se temos a Edrone como uma ferramenta que pode ajudar o seu crescimento, se temos o conteúdo do Maurício que pode te ajudar a criar um framework que funciona para a sua comunicação, aproveite, use, sabe? Isso é o tipo de coisa que hoje é cada vez mais raro, né, Mal? A gente que vive no modelo do mercado digital, a gente sabe que conhecimento cada vez está mais caro, porque quem tem hoje consegue dominar mercado, né? Então, aproveitem desse conhecimento. Eu gostaria de pedir para vocês todos que acompanharam o nosso conteúdo para deixar o like aqui, compartilhar, avaliar o nosso episódio no Spotify, dando aquelas 5 estrelas, acompanhar todo o conteúdo da Edrone e acompanhar você, Mal. Então, por favor, passa pro pessoal onde eles podem te encontrar e as considerações pra gente encerrar por hoje, beleza? Legal. Obrigado aí pelo espaço. Imagina. Obrigado pela conversa. Um papo delicioso, cara. Pra variar, a gente nem viu o tempo passar, né? Porque é disso que a gente fala. Os negócios, eles são importantes, mas... Cara, eu sempre falo, a resenha é muito legal. Happy hour a gente faz muito negócio. É super, pra mim, super funciona. E quem quiser me achar nas redes, eu uso muito o meu Instagram. Meu Instagram é mal.guimarães, com 2 S's no final. Mal.guimarães, o meu Instagram. Meu LinkedIn é Maurício Guimarães, só me procurar lá também. E o TikTok, né? Eu também faço algumas postagens lá no TikTok. Faz dancinha? Faz dancinha, Mal? Já fiz. Lá no meu TikTok tem algumas dancinhas Olha também, né? Umas dancinhas bem sexy, né? Olhando pro lado mais, né? Mais erótico da coisa, né? Brincando, né? Mas lá no meu TikTok eu falo mais algumas verdades legais lá, porque eu vejo que o TikTok, ele para mim não é uma rede social, é uma central de entretenimento. Sim. Né? Já o Instagram eu me relaciono com as pessoas. Então lá no TikTok também, mal.guimarães, com 2 S's. Então me procura lá. Depois, de repente, pode falar com os meninos também da Edrone. Os links do Mal vão estar aqui no nosso E me procura, na nossa né? box. Pode me procurar, pode me mandar mensagem. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Né? Então me procura se você quiser saber um pouquinho mais da metodologia, falar. É que e-commerce todo mundo já está falando, né? Tem muita gente boa falando de e-commerce. E a gente pode falar de e-commerce também. Mas é só me procurar que eu estou à disposição para ajudar todo mundo, viu? Fechou. Mal, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Edrone Cash. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.